Ei. Neste momento, o senhor ministro Flávio Dino cumprimenta os secretários e representantes dos secretários presentes a esta reunião. Nós pedimos, mais uma vez, que atrás de cada secretário permaneça apenas um assessor. Os demais podem se acomodar no nosso auditório, ali no final do nosso salão. Por favor. Bem, minhas saudações a todos e todas. Eu fiz questão de cumprimentá-los individualmente para, em nome do Ministério da Justiça e Segurança Pública, desejar as boas-vindas. Aqui está o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, que vai conduzir os nossos trabalhos nessa tarde. Temos uma agenda de alta importância, que complementa em larga medida aquilo que fizemos durante a transição. Está aqui conosco também a assessora especial Tamires, Tamires Sampaio, que vai tratar do PRONASSE, da retomada do PRONASSE. Temos aqui a secretária nacional sobre política de drogas, a doutora Marta, que vai conversar também com os senhores. E nós temos aqui uma agenda, uma pauta, que creio que já foi distribuída.
o secretário Tadeu vai enfocar esses temas e distribuir as apresentações de acordo com as necessidades. Nós fizemos aquela reunião da transição, algumas das senhoras e senhores estiveram presentes, porque já ocupavam funções em governos, então, com mandato em vigor. Portanto, esta é a nossa primeira reunião já neste mandato, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Todas as senhoras e senhores sabem a importância do trabalho integrado, eu não vou, portanto, aqui ser redundante, porque seria despiciendo, seria dispensável. Todos nós sabemos das nossas responsabilidades públicas, que transcendem eventuais diferenças daqui e da colar de opiniões políticas, opiniões ideológicas, tudo isso há tempo, há lugar para debate, que não é aqui, certamente, neste fórum. O que nós desejamos é um trabalho produtivo, um trabalho eficiente em favor da população, respeitadas as autonomias dos entes federados, que para nós são elementos estruturantes do nosso país, portanto, nós jamais vamos desejar fazer algo nos estados das senhoras e dos senhores que ultrapasse as nossas competências constitucionais, a não ser em parceria, a não ser em colaboração, em cooperação federativa. Vamos aqui abordar como nós podemos rever certos aspectos da construção do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Por exemplo, o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é distribuído, é partilhado, e o modo como o Fundo Nacional de Segurança Pública é executado. Nós temos hoje um represamento de recursos que constitui, na verdade, algo indesejável, uma vez que se há recursos públicos duramente auferidos pelo trabalho do povo brasileiro, é claro que a justiça e o princípio da eficiência, que consta do rol do artigo 37 da Constituição, determina que tão logo quanto possível, com a máxima velocidade, esses recursos cheguem efetivamente à prestação das atividades finalísticas. Queremos ouvi-los sobre isso, ouvi-las sobre isso, porque nós temos aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de reais já repassados nos últimos anos para os fundos estaduais e que, por dificuldades burocráticas, não conseguiram ainda alcançar os seus intentos, resultar na melhoria dos serviços de segurança pública. Nós temos a possibilidade, conversei há pouco com o presidente Lula, amanhã haverá reunião com as senhoras governadoras, com os senhores governadores. Ele pediu que eu fizesse uma breve apresentação lá, falarei sobre vários temas, entre os quais este, a partir, secretário Tadeu, do que nasça da reflexão coletiva de nós todos. Desdobrada em 2 aspectos. Desdobrada em relação a esses valores já repassados anteriormente, que chegam a esta cifra aproximada de 2 bilhões e 300 milhões de reais, como nós podemos agilizar, como nós podemos acelerar a execução do repasse desses recursos. E nós temos também os repasses vindouros, os próximos repasses, relativos já a partir deste exercício de 2023, que nós queremos também colher sugestões nesta reunião e em outros momentos, para que nós tenhamos mais velocidade na execução e nessa relação federativa, governo federal e governos estaduais. Vamos tratar aqui também da política sobre drogas. A secretária Marta vai apresentar uma proposta de ampliação da participação dos estados, porque é nosso desejo que isto seja possível. Ela vai refletir com as senhoras e senhores aqui sobre como nós podemos fortalecer esses repasses para os estados. Temos a retomada do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. A secretária Tamires vai fazer uma apresentação a partir da lei existente, de como nós vamos retomar o PRONASSE no mês de março desse ano, voltado inicialmente para as ações relativas à violência contra a mulher e à redução das taxas de feminicídio, que é uma meta fundamental hoje do nosso país, e ela fará esta apresentação. Eu registro aqui também a presença do secretário executivo, Ricardo Capelli, do secretário executivo adjunto, Diego Galdino, que falarão também, junto com o secretário Tadeu, sobre o modo como nós vamos, doravante, tentar dinamizar
o repasse de equipamentos, de materiais para os estados. Nós temos viaturas entregues no passado, há viaturas que precisam ser formalizadas, porque foram entregues e não foram devidamente formalizadas, há viaturas por serem entregues, e essas várias situações serão aqui expostas. Teremos um item sobre novas aquisições, como nós podemos dinamizar essas aquisições, inclusive mediante o uso de emendas parlamentares. Há aqui, inclusive, colegas secretários que, como eu, também são parlamentares e podem auxiliar também nessa interlocução com o Congresso Nacional. Teremos temas organizacionais e, finalmente, eu destaco a importância de nós trabalharmos juntos. Trabalharmos juntos porque temos os desafios da conjuntura e destaco dois. Nós temos o desafio relativo ao grupo de trabalho sobre a política de armas. Nós sugerimos, e o presidente Lula adotou no dia 1º de janeiro, um primeiro decreto que visa a recomposição do cumprimento da lei no Brasil. Esse primeiro decreto foi muito cuidadoso no sentido de que ele suspendeu temporariamente a venda de armas de uso restrito, também a abertura de novos clubes de tiro, para que haja uma regulação mais adequada, assim como também credenciamento de novos CACs. Ao mesmo tempo, houve uma redução emergencial no que se refere a armas de uso permitido e também munições, e o nosso desejo é termos uma regulação definitiva, sem mexer na lei. Não é nosso objetivo mexer na lei, mas em nível infralegal. Decretos, portarias, enfim, abrangendo, por exemplo, essa temática sobre armas de uso permitido, armas de uso restrito, quantitativos, porque isso impacta muito fortemente na segurança pública e no combate às organizações criminosas. Essa regulamentação vai se dar de modo participativo, inclusive nós desejamos que haja a indicação por este Conselho de um representante do secretário de Segurança dos Estados para, junto conosco, debaterem essa proposta a ser apresentada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos também esse desafio atinente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos algumas propostas que nós estamos ofertando ao debate. O presidente Lula, quando considerar oportuno, vai encaminhar ao Congresso Nacional, provavelmente no mês de fevereiro, para que haja o exame de algumas situações, abrangendo desde a questão do Distrito Federal, que está presente o novo secretário, que será empossado na próxima semana, o novo secretário de Segurança do Distrito Federal, Dr. Sandro Avelar, que vai suceder ao interventor federal Ricardo Capelli. Nós temos este debate, mas que se restringe basicamente ao Distrito Federal e às áreas de segurança federal no Distrito Federal, pela sua natureza federativa sui generis, que não é propriamente um Estado. Nós teremos debate sobre internet, que como nós podemos criar obrigações jurídicas para as plataformas, uma vez que certamente nenhum dos estados das senhoras e dos senhores é possível, um shopping center, ter um stand, um quiosque no corredor ensinando a fabricar bomba, porque o shopping center seria responsabilizado se assim o fizesse. Mas outras empresas que operam no meio virtual consideram que não tem nenhuma obrigação jurídica com relação àquilo que lá transita. E nós não concordamos com isso. Nós achamos que as margens de lucro oferidas por esse modelo de negócios não podem significar o abrigo a práticas criminosas. Isso deve se dar, obviamente, com muito cuidado para proteger a sagrada liberdade de expressão consignada na Constituição, mas não pode ser um vale-tudo. Nenhuma liberdade é absoluta, porque se ela fosse absoluta, conduziria à sua própria morte. Nem a liberdade de expressão é absoluta, porque não existe liberdade de expressão para quem comete crimes, não existe liberdade de expressão para quem quer destruí-la. E, portanto, nós temos uma regulação já no Código Penal, um capítulo aprovado pelo Congresso Nacional, que é o relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nós temos uma lei sobre terrorismo votada no Brasil e, obviamente, a internet não pode ser um território livre para a perpetração e o nascimento de itinerários criminosos relativos a esses tipos penais e outros. Evidentemente, isso se dará mediante uma reflexão no Congresso Nacional, mas, oportunamente, nós teremos também esse debate com este Conselho, uma vez que isso impacta e gera muitos gastos públicos.
O terrorismo político não é videogame e o terrorismo político não é algo que seja imune de consequências gravíssimas, inclusive no terreno material. As senhoras e senhores, nos seus estados, com certeza já gastaram muitos milhões de reais para cuidar de situações que não são inerentes ao dia a dia da segurança pública. Nós mesmos aqui dimensionamos que a União, nos últimos dias, investiu aproximadamente 40 milhões de reais para dar conta, por exemplo, da recomposição do patrimônio público depredado e também para as operações excepcionais que nós estamos fazendo a cada momento em que se veiculam cards terroristas na internet. E aí você fecha a esplanada, bota milhares de pessoas, mobiliza a Força Nacional e quero agradecer a todos os estados que têm nos ajudado nisto. Agora mesmo teremos uma sofisticada e complexa operação para a posse dos deputados federais, dos senadores e para o início do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Isso vai levar a novos fechamentos, novos bloqueios, mobilização de milhares de pessoas e, obviamente, isso é culpa de quem? É responsabilidade de quem? De quem acha bonito o terrorismo político, de quem pratica, de quem organiza, de quem financia e de quem acha bonito e apoia politicamente. Então, obviamente, isso impacta na segurança pública de modo deletério e esse é um tema também que em algum momento precisamos trabalhar juntos, uma vez que isto não há clivagem ideológica. Eu não conheço nenhuma corrente ideológica que se declare abertamente a favor do terrorismo ou a favor de crimes. Eu desconheço. E é óbvio, portanto, que temos que trabalhar juntos sob o comando do presidente Lula e, no caso das senhoras e dos senhores, das senhoras governadoras e dos senhores governadores, para pôr fim a este estímulo, a essa cultura nociva no território pátrio. De modo, senhoras e senhores, que, bem sumariamente, é esse o propósito dessa reunião. Como eu enunciei, nós teremos uma agenda bastante intensa, o secretário nacional Tadeu Alencar vai conduzir os trabalhos com as senhoras e os senhores e nós queremos desdobramentos práticos para todos esses temas que foram aqui mencionados, visando a que nós tenhamos um bom ambiente de trabalho. Nós vamos fazer isso permanentemente, em relação ao SUSP, em relação ao destino da Força Nacional de Segurança Pública, se ela será transformada num corpo permanente, numa Guarda Nacional, sim ou não, em que termos. Faremos isso ao longo destes primeiros meses do ano para que a gente tenha uma boa relação de trabalho. De resto, as senhoras e senhores podem contar com a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu diria até que nos dias atuais eu sou muito mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. Me disseram o contrário, talvez eu tenha sido, doutora Carla, iludido pelo termo, mas, na verdade, hoje 80%, 90% do meu tempo é segurança pública e 10% eu me ocupo dos meus antigos colegas. Então, até porque não há nesse momento, por exemplo, listas de tribunais, nada desse tipo. Então, 80%, 90% do meu tempo é para coordenar operações de segurança pública contra terroristas. Hoje, a Polícia Federal executou uma grande operação, continuou, inclusive com parceria dos estados, uma grande operação contra a pedofilia, abuso sexual de crianças, resultando a essas alturas já na efetuação de mais de 63 prisões e 48 mandados de busca e apreensão, porque nós queremos trabalhar nesses delitos interestaduais, sempre em parceria com os estados. Senhoras e senhores, tenhamos fé, paciência, tranquilidade, tudo aquilo que o Brasil está precisando. Moderação, bom senso, é tudo isso que o Brasil precisa. Ninguém aqui precisa replicar, reproduzir práticas políticas que daqui do acolá a gente vê. Nós precisamos trabalhar. O que o povo brasileiro quer, o que o povo brasileiro precisa é que a gente trabalhe, dê resultado. E o resultado eleitoral, minha gente, 2026, se nosso Senhor Jesus Cristo estiver conosco e nós estivermos vivos até lá, o povo, na sua imensa sabedoria, vai saber arbitrar a quem cabem os méritos ou os deméritos. Essa não é nossa agenda definitivamente aqui. E eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter uma reunião produtiva e que nós seremos, na medida do possível, até amigos. Como vocês podem ver, entre os meus hobbies preferidos está o da boa comida. Então, se vocês quiserem, na próxima reunião, trazerem produtos típicos dos seus estados, eu vou achar muito bom. Vocês podem notar que é uma realidade autoevidente, né? Como está no Código de Processo Civil, fatos públicos e notórios independem de prova, né? Então, não é preciso provar. E claro que
preservarei o dever da reciprocidade também em relação à culinária maranhense. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Nesse momento, veremos o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Fico muito feliz aqui da Secretaria Nacional de Segurança Pública estar patrocinando esse encontro federativo importante, marcado pela necessidade de que no início de um novo ciclo político, em que assume um novo presidente da República e assumiram nos estados da Federação novos governadores, novas governadoras que têm a responsabilidade, com a ajuda de todos nós, de guiar os destinos do Brasil daqui para frente. Então, quero saudar a Vossa Excelência, dizer da alegria de aqui de liderar uma equipe talentosa na Secretaria Nacional, cumprimentar também o secretário Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e também, nesse momento, interventor federal no governo do Distrito Federal, o secretário executivo Diego Galdino, cumprimentar a secretária nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos, Marta Machado, dizer da honra de dividir essa mesa de trabalhos com você, doutora Marta, cumprimentar com muita alegria a coordenadora desse programa tão importante, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que vocês lembram como teve frutos importantes na política de enfrentamento à violência no Brasil, Tamires Sampaio. Prazer encontrá-la aqui também, doutora Tamires. Cumprimentar aqui o nosso presidente em exercício do Conselho de Segurança Pública, Nacional de Segurança Pública, o coronel Francisco Canidé de Araújo Silva, do estado do Rio Grande do Norte, na pessoa de quem cumprimento todos os secretários de Segurança Pública dos estados da Federação. E peço licença aqui a todos os senhores e senhoras para saudar também a secretária do meu estado, Pernambuco, a doutora Carla Patrícia, secretária de Defesa Social do nosso estado. Cumprimentar os meios de comunicação aqui presentes, a nossa equipe da Senasp, os servidores e servidoras do Ministério da Justiça e cumprimentar finalmente, aqueles que nos acompanham através do link que foi distribuído aí. Eu acho que uma secretaria não pôde estar presente, portanto, nos acompanha aqui através da internet. Senhor ministro, nós estamos encarregados aqui por atribuição do governo do presidente Lula e a convite de Vossa Excelência para tomar conta de um assunto da maior relevância, que é a segurança pública. O Brasil é um país que mata excessivamente. Nós temos menos de 3% da população mundial e somos responsáveis por 20% dos homicídios do planeta. Eu acho que entre tantas estatísticas que circulam em torno desse tema, essa me parece assim que é muito loquaz, porque traz o tamanho da nossa responsabilidade. Nós sabemos que essa violência exacerbada, ela é fruto das vulnerabilidades crônicas sociais que há no Brasil, de uma desigualdade que ofende o nosso sentimento de cidadania e de que segurança, principalmente em países em desenvolvimento, como o nosso país, ele depende não de uma visão bélica, não de uma visão que enxerga a cidadania muitas vezes como inimigo, mas de um binômio que todos nós sabemos e toda a doutrina, inclusive em outros países, nos autoriza a pensar que o enfrentamento de segurança pública, em especial em países com os problemas sociais do Brasil, depende de repressão qualificada e de prevenção social. Esse é o modelo que está apontado pelos estudiosos, pela academia, pela experiência brasileira. E nós não podemos pensar, e aqui disse o ministro muito bem, que esse debate sobre controle de armas tenha sido responsável por afirmar uma política nacional. Nós sabemos muito bem que o papel da União nesse tema de segurança pública não é um papel operacional, esse é um papel a cargo dos Estados federados, principalmente também no que lhes cabe
o papel dos municípios, mas o papel da União. Diante desses indicadores estarrecedores, não pode ser de lavar as mãos, inclusive em razão de uma sofisticação da criminalidade, que nós somos obrigados a lidar com ela, e, portanto, isso é uma tarefa que exige de todos nós um senso de muita responsabilidade. E uma responsabilidade compartilhada. Esse não é um assunto, disse bem Vossa Excelência, ministro Flávio Dino, que não deve nos dividir. As arengas políticas, as questões que são resolvidas no espaço da disputa política em relação a esse tema, não devem nos dividir, porque essa responsabilidade, o Brasil inteiro acompanha esta reunião aqui, porque nas mãos dos senhores e das senhoras, nas nossas mãos, essa é uma responsabilidade compartilhada que o Brasil espera ver tratada exatamente com o senso que nós temos do nosso dever daqui para frente. Por isso que sugeri a Vossa Excelência essa reunião, uma reunião de trabalho, é uma reunião que deve partir, além desse significado da responsabilidade, dessa necessidade de que nós tenhamos esse diálogo cooperativo, integrado, federativo também, com responsabilidades próprias, mas é a partir desse diálogo que começa aqui hoje, nessa reunião, nas secretarias de Segurança Pública, nas secretarias de Defesa Social, exatamente aqui para a gente ver como é que nós vamos tratar os assuntos que nos cabem. Da parte do Ministério da Justiça, da parte do governo federal, da diretriz do presidente Lula, que já na campanha eleitoral afirmou esse tema, quando muitos... É mais fácil fugir desse tema, ministro Flávio Dino, porque ele é desafiador. Ele não pode ser enfrentado com soluções fáceis, mas é um problema que ele trouxe para a mesa dele e para a nossa responsabilidade no Ministério da Justiça e Segurança Pública. É por isso que essa palavra, a de responsabilidade compartilhada, de diálogo, é a principal palavra que deve ser afirmada nesse primeiro contato que nós estamos tendo aqui com os senhores e senhoras. É claro que temos muitos assuntos que serão discutidos ao longo da nossa experiência de conversa intensiva. Nós estamos reunindo, nesse momento, as secretarias de Segurança Pública e Defesa Social, mas já quero anunciar aqui, com permissão de Vossa Excelência, que nós vamos estratificar esse diálogo com o Conselho dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e de Bombeiros Militares, com o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, das Polícias Científicas, exatamente para dar o sinal de que a gente tem a necessidade de se aproximar daqueles que fazem segurança no chão da fábrica, daqueles que fazem segurança pública do ponto de vista operacional. Não se pode pensar uma política nacional de segurança pública que não seja num diálogo com os Estados federados, que não seja com um diálogo direto, transparente, republicano, leal, com aqueles que fazem segurança pública. Nós queremos conversar com os comandantes gerais das polícias, queremos conversar com os comandantes gerais dos bombeiros militares, vamos conversar com os chefes de polícia, com os chefes de polícia científica, com aqueles também, as entidades nacionais do ponto de vista de representação associativa. Então, esse é um diálogo amplo que começa hoje, que ocorrerá com os gestores estaduais, com os gestores municipais, com as representações das entidades associativas, com a sociedade civil, com a academia, sabendo que o nosso papel nem pode interferir nas competências federativas dos Estados-membros, mas pode dialogar com elas e pode combinar um jogo que seja em proveito do futuro do Brasil. Nós não podemos nos confundir com o papel da academia, ministro Flávio Dino, mas é importante que a academia nos ajude com a sua experiência, com as suas pesquisas, com os estudos a que muitos se dedicam há tanto tempo, para que nesse diálogo, que envolva o maior conjunto da sociedade, incluindo governos, aqueles que fazem segurança, aqueles que fazem academia, a sociedade civil organizada, que a gente possa extrair daí uma diretriz que a gente possa perseguir para enfrentar esse desafio de diminuir esses indicadores assombrosos da violência em nosso país. E para isso nós precisamos conhecer as experiências, muitas delas que estão nos seus estados.
não estamos aqui inventando a roda, já há processos de trabalho importantes, com resultados aferidos cientificamente, porque precisamos trabalhar com evidências. Não podemos ignorar que esse caminho a ser perseguido precisa de sensibilidade política, de diretriz política, que está afirmada da parte do presidente Lula, do ministro Flávio Dino e de todos nós que temos a compreensão dessa responsabilidade, da necessidade desse diálogo e que ele deve se desdobrar em processos de diálogo que as nossas equipes vão ter com os estados de vocês. Essa pauta aqui, senhor ministro, que nós elaboramos, ela diz respeito a alguns temas que o senhor tangenciou aqui e que nós vamos nos dedicar em todas as apresentações e vamos também ter um espaço aqui de ausculta de todos os senhores e senhoras, porque aqui a gente veio muito para ouvir, para saber o que é que vocês esperam do trabalho do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. É um momento desafiador, mas é também, como diria Dom Helder, quanto mais desafiadores, mais apaixonantes são as tarefas que nos são cometidas. Então, quero aqui, agradecendo a presença de todos, agradecer ao ministro Flávio Dino a oportunidade de lidar com esse tema, segurança pública, que pode parecer, porque tantas experiências já se frustraram em atingir esses objetivos. Mas sabemos que todos nós aqui, e a expectativa que há da sociedade brasileira, nesse momento que, embora desafiador, é tão rico. E por isso fiquem certos que nós estamos aqui prontos a enfrentar, inclusive, os gargalos burocráticos que atravancam as políticas públicas e esses saldos que há no Fundo Nacional de Segurança Pública, nós temos que reconhecer que há problemas da burocracia federal e há problemas da burocracia dos estados, porque essa cultura burocrática é o mal que faz a administração pública brasileira. Então, penso que aqui não é o espaço da gente ficar apontando quais são esses gargalos, senão para enfrentá-los e resolvê-los. O que eu posso dizer aqui ao senhor e a todos que integram aqui o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública é que os gargalos burocráticos do governo federal nós estamos conhecendo e nós temos à disposição, sob a sua liderança e orientação, de enfrentá-los e resolvê-los. Se há adequações normativas a serem feitas, que façamos essas adequações normativas. Se há questões a serem discutidas com os órgãos de controle, que a gente possa discutir com os órgãos de controle, de planejamento, de gestão do governo federal. E tantas outras coisas aqui que a gente tem para fazer. Nas apresentações, nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui a coordenadora do PRONASSE, Tamires Sampaio, a nossa secretária da Senad, e a partir das apresentações também dos nossos colegas diretores da Senasp, nós vamos ter a oportunidade de lançar luz sobre esses desafios, saber como é que eles se desdobram, mas saber que há aqui uma disposição muito grande de enfrentar esse tema e ali na frente saber que o nosso trabalho ele foi capaz de modificar a realidade social em relação a um tema tão desafiador. Então, quero agradecer realmente a presença de todos vocês, dizer que em relação às emendas parlamentares vai ter um momento próprio, mas queria aqui, como ex-parlamentar, conhecendo a importância para um político, de saber que quando uma emenda sua é executada, é uma oportunidade de multiplicação da baixa capacidade de investimento que às vezes os estados têm. Então haverá no Ministério da Justiça e na Senasp uma coordenação que cuidará de maneira dedicada a esse assunto. Então sugiro aqui que vocês possam estimular suas bancadas a colocar emendas no Ministério da Justiça, porque assim como em outros órgãos da administração federal que tem uma dinâmica de execução dessas emendas, elas serão certamente retribuídas com serviços para a população e com dividendos políticos, que naturalmente é almejado por quem deposita uma emenda numa determinada área do Estado brasileiro. Dizendo isso, ministro, queria agradecer a sua presença na nossa reunião de trabalho e agradecendo a presença de todos, desejar que tenhamos aqui uma oportunidade de que, sob a iluminação de Deus, que possamos aqui, ao final dessa tarde, ter bons frutos para apresentar não só aos estados federativos, como o nosso querido país, que está precisando tanto da responsabilidade e do comprometimento do espírito público de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado. Boa tarde. Neste momento, o ministro Flávio Dino precisará se ausentar. Na sequência, os trabalhos Mas técnicos serão... Eu volto.
Eu só vou atender 2 pessoas e volto já. Na sequência, os trabalhos técnicos serão iniciados sob a coordenação do secretário Tadeu Alencar. Aos colegas da imprensa, nós pedimos gentilmente também licença, pois a partir de agora nós teremos uma reunião privativa.